Nós já lemos Gênesis 21 até o versículo 7. Hoje eu vou fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 19. Já fiz a leitura antes, eu fiquei impactada com essa leitura. Versículo 7. E disse mais, quem diria a Abraão a Sara que daria à luz a filhos? Não, nós já lemos até o versículo 7, vou ler do versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Abraão tinha outro filho, Abraão teve um filho com uma escrava. Até agora não vimos nenhum relato que ele tenha feito alguma festa, algum filho. Pelo contrário, quando a escrava estava grávida e Sara se desentendeu com a escrava, ele mandou a escrava para o deserto. Então até agora nós não vimos nenhuma vez uma festa para esse menino, mas tem festa para o outro menino. Então como se comporta esse outro filho? É o quê? Rejeitado dentro da casa? Olha como ele se comporta. No versículo 9, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abrão, zombava. Enquanto os meninos brincavam, ela viu que o menino estava zombando do filho dela. Ela não gostou. Coisa de mãe. E disse ela para Abraão, ponha para fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Não quero que ele tenha a mesma herança. No versículo seguinte, Abraão fica triste, porque o outro é filho também. O erro que eles fizeram no passado, que está dando trabalho para eles há mais de uma década. Eles cometeram um erro, que eles não confiaram o suficiente no Senhor, que o Senhor daria um filho, até porque eles já se achavam velhos. Então ele fez um filho com a escrava, acordo dos três, de Agar, de Sara e de Abraão, fizeram em comum acordo isso, sem orientação divina, e estão penando por esse erro até esse momento aqui. Aí ela diz que vai mandar embora, e ela já mandou a mulher grávida embora uma vez, o anjo mandou a mulher voltar, a mulher podia morrer no deserto, mas mais uma vez, e agora ela manda embora com a criança. E apareceu, aí Abraão fala, não vou, meu filho, no versículo 11, mas Deus disse, deixa aí, não é mal aos seus olhos, ele é seu filho também, eu farei dele uma descendência. Deixa eles irem que eu cuidarei deles. Aí no versículo 14, ele acorda de madrugada, põe pão, odre, água e coloca um mantimento que ele achou suficiente, não sei o que é suficiente para viver no deserto, e mandou a escrava embora. Ela foi embora para o deserto, se despediu e saiu errante, saiu sem... Aqui diz, ela partiu andando errante no deserto, ela não tinha para onde ir, ela não estava indo de um lugar para outro lugar, ela estava colocada na rua, literalmente. Porque não tinha rua lá. Naquela época se chamava rua. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Quando ela estava lá no meio do deserto, eles não tinham mais água. Ela deixou o menino debaixo de uma árvore e foi se assentar em frente, afastando-se à distância de um arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. Ela se afastou do menino porque o menino já estava mal, o menino estava com sede, o menino já estava morrendo. Ela se afastou porque não queria ver o filho morrer. Porque eu não veja morrer o menino. E se afastou do arco. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. Aí quando ela começa a orar, Deus brada do céu e fala, ei, Agar, nós já ouvimos, eu já ouvi o menino. E ouviu Deus a voz do menino, porque o menino que estava lá embaixo da árvore quase morrendo também estava orando. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ela não estava vendo o menino, mas Deus estava vendo o menino. Ela queria se afastar para não ver o filho morrer, mas Deus estava lá com o menino. Aí o anjo fala, erga-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Nesse momento, acho que esse versículo aqui fecha esse trecho da história, porque ela estava com um grande problema. Ela estava com um grande problema, ela tinha um grande problema, ela não tinha água para dar ao filho, ele já estava morrendo, ela ia morrer depois porque ela tinha um problema, o problema dela era porque ela não tinha água, estava no deserto e não tinha água. Era um problema sem saída, deserto e sem água. Aí no versículo 19,
E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Depois eles se estabeleceram ali no deserto, que já tinha água, e ele foi grande flecheiro, teve filhos, cresceu ali, habitou no deserto. Tinha um poço bem na frente dela e ela não enxergava. Assim são nossos problemas. Às vezes nossos problemas estão com a solução bem próxima. A solução está ali, está clara, está óbvia e nós não conseguimos enxergar. A minha oração de hoje é que Deus possa abrir os nossos olhos, como fez de Agar, para que possamos enxergar soluções para os nossos problemas. Beijos, até Gênesis 22.